Olá, amigos e amigas. Vamos dar prosseguimento hoje na nossa terceira aula, Casas Terrestres. Então, já falamos na introdução, na primeira aula, sobre como funciona a astrologia, né, através das relações, né, eu lembrei do axioma hermético assim como é em cima e embaixo, né, e falamos sobre a teoria das esferas de Aristóteles, das qualidades primitivas, que é fundamental para que você entenda por que existe essa correlação e essa analogia entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra, uma espécie de espelhamento. No segundo capítulo, na segunda aula, nós falamos sobre os signos, que são como se fosse uma espécie de calendário celestial, e cada signo ele está dividido em 29 graus e 59 minutos, tá certo? São 12, e representado por gráficos, lembrando animais, na maioria das vezes, que remontam a uma tradição muito antiga, tá certo? Legada pelos babilônicos, pelos egípcios, e que foram desenvolvidos pelos gregos. Muito bem. Então, seguindo o mesmo raciocínio, certo? Nós falamos também sobre, no capítulo 2, na aula 2, sobre as regências de cada signo. Isso também é muito importante que vocês atentem que cada signo tem um dono, tem um regente, tá certo? Então, na aula 2 nós explicamos como isso foi desenvolvido, foi concebido pelos os antigos astrólogos, tá bom? Então, assim como é em cima, é embaixo. Então, se os signos são as casas celestiais, para entender como o céu reflete aqui na Terra, no ser humano, é necessário que a gente tente bem um equivalente para fazer esse espelhamento, né? Novamente recorrendo ao que disse Hermes, né? Assim como é em cima, é embaixo, né? Tem a música também do Tom Jobim, né? Que o mar é o espelho do céu, algo assim, né? Então, aqui nós temos esse círculo representando a Terra, tá certo? E vamos explicar como é que funciona o sistema de casas. Sistema esse que foi desenvolvido, né, pelos babilônicos, pelos egípcios, e desenvolvido pelos matemáticos, pelos astrônomos gregos e medievais posteriormente. Ok, vamos lá. Vamos imaginar aqui que aqui é a Terra, certo? E quando nós traçamos uma linha aqui no centro dessa esfera, desse círculo, vamos dizer, nós temos, essa linha representa a linha do horizonte, certo? A leste, que representa o chamado ascendente, e aqui o descendente, certo? Então, quando está de dia, aqui é o céu, aqui embaixo a terra, certo? Céu, terra. Então, quando o sol está aqui acima da linha do horizonte, é de dia. Quando o sol está aqui abaixo, é noite. Certo? Então aqui, essa linha ela é importantíssima, porque ela vai demarcar o céu e a terra. Certo?
e o ascendente e o descendente. Se nós traçarmos uma outra linha do alto do céu até o fundo do céu, nós temos outra linha importantíssima. Aqui é chamado o MC, ou o meio do céu, e o FC, fundo do céu. Certo? Muito bem. Esses são os ângulos, né, da roda das casas terrestres. Então, dentro disso aqui, os signos serão posicionados. Os gregos, eles utilizavam um sistema de casas bem simples, bem fácil de ser concebido, certo? Para distribuir os signos dentro disso aqui, certo? Como são 12 signos, aqui seriam distribuídos também em 12 casas, certo? Então, deixa eu fazer aqui a divisão. Eita. Deixa eu fazer um desenho melhorzinho aqui, pessoal. Pronto. Já deu uma melhorada. Peço perdão aí a falta de habilidade no desenho, mas me esforçando aqui ao máximo para fazer um gráfico que dê para entender. Muito bem. Então, a partir daqui, nós temos 12 divisões, divididas em 12 partes. Certo? É o chamado dos signos inteiros, certo? Que foi desenvolvido por um astrônomo grego. O conceito de ascendente foi desenvolvido até por esse astrônomo. O nome dele, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui a minha cola. Hiparco de Niceia, certo? Conceito de ascendente, do segundo século antes de Cristo, certo? Deixa eu deixar aqui. Muito bem. Então aqui nós temos 12 partes. Olha. Casa 1, então começava com ascendente, certo? Aqui é a linha do horizonte, ao leste, certo? Que é onde o sol nascia, leste. Então, a partir daqui, o signo que tivesse nascendo na linha do horizonte, se elevando na linha do horizonte, seria a primeira casa. Certo? Era bem simples o sistema de casas. Depois foram sendo desenvolvidos outros sistemas de casa, onde não ficava bem encaixado cada signo em cada casa. Depois ficou uma coisa mais dividida, tá certo? Muito bem. Então, a primeira casa começava com ascendente, certo? Aí aqui a segunda casa, a terceira, a quarta, coincidiu com o fundo do céu, a quinta, a sexta, sétima, oitava, nona, a décima primeira e a 12ª. Certo? Bom, então, imagine se você tem touro no ascendente, se estava se elevando no céu o signo de touro. Então, a primeira casa seria touro, aí depois gêmeos, câncer, leão, depois leão virgem, depois de virgem Libra, depois de Libra Escorpião, depois de Escorpião Sagitário, depois de Sagitário
Capricórnio. Aqui vai ficar Aquários. Na 11 seria Peixes. Na 12, Áries. Certo? Ficaria dessa forma. Certo? Então, os signos inteiros, eles facilitavam muito. Certo? E funcionam. Funcionam. Certo? Para algumas técnicas de interpretação de mapas natais, por exemplo, são excelentes. Técnicas preditivas também. São muito utilizadas essas técnicas e esse sistema de casas pelos astrólogos da astrologia helenística, certo? Que é um tipo de um estilo de interpretar as cartas, certo? Então, os gregos, a astrologia helenística interpretava dessa forma, certo? Eu vou fazer muita referência aqui à astrologia helenística, porque além dela ter sido muito importante, né, é fácil de você entender os conceitos, certo? Depois houver algumas modificações, algumas alterações válidas, tá certo? Mas que iriam complicar um pouco. O objetivo aqui é tornar o conceito fácil. Pronto. Então aqui nós temos o céu, né? As casas celestes conectadas com as casas terrestres. Pronto, aqui nós temos o diagrama do céu, certo? O posicionamento da Terra em relação ao céu. Resta colocar aqui as estrelas, né? Os astros do sistema, que são os próprios planetas, né? Então, aqui eu vou colocar apenas para a gente lembrar um conceito muito importante que é chamado de júbilo, certo? A alegria do planeta. Então, cada planeta se alegrava em determinada casa terrestre, tá certo? Esse aqui, o que eu vou colocar aqui, não é um mapa, tá certo? É só para a gente ilustrar, tá bom? Então, o Sol, não, vou falando o significado de cada casa e vou colocando qual era o seu júbilo, que fica melhor, mais organizado também. Então, casa 1. A casa 1, ela, sim, a primeira pessoa que criou assim, textos com conceitos que são conhecidos ainda hoje é o astrólogo bem conhecido da astrologia helenística, que é o Vettius Valens, certo? Vettius Valens. Vocês, se continuarem nessa pesquisa, nesse estudo de astrologia, vão ouvir falar muito dele. Um cara muito importante. Então, começando aqui pela casa 1. A casa 1 é a casa mais importante do mapa, certo? Representa você, inclusive. Representa o nativo, a sua vida, a sua maneira de agir, a sua motivação primária. Claro, a motivação junto com o humor, né, o comportamento, a gente avalia em conjunto com outros fatores, inclusive a questão do temperamento, né? Mas a motivação primária, a vida do nativo, a sua aparência, né, qual é a sua motivação. E na casa 1 nós temos o júbilo do planeta Mercúrio. Por que Mercúrio? Porque Mercúrio tem tudo a ver com o pensamento, com a cabeça. Aqui também está relacionado à cabeça. Até a gente vai explicar mais sobre signos, sobre as atribuições dos signos, e a gente vai entender que cada signo corresponde a uma parte do corpo. Por exemplo, Áries a cabeça, o pescoço touro, né?
clavícula, aqui o pulmão, os braços gêmeos e assim por diante, até chegar nos tornozelos, aqui na panturrilha, que é aquários, e os pés peixes, certo? Mas tem uma correspondência também. Então, aqui temos Mercúrio, é o Júpiter. Quando Mercúrio está aqui, a pessoa fica muito eloquente, né? Dá bastante capacidade de comunicação, inteligência. Na casa 2 é a casa do dinheiro, dos bens, da posse, da alimentação, dos conselheiros, dos padrinhos. A casa 3 é casa de irmãos, de viagens curtas, de comunicação, de estudos primários. Deixa eu ver o que mais. De religião no sentido assim mais esotérico, com X, né? Mais assim popular. E aqui é chamado também a casa da deusa, certo? E por isso é o Júbilo da Lua, certo? A Lua gosta de estar aqui na casa 3. Não é porque foi colocado Câncer aqui não, que está a Lua, mas a Lua gosta da casa 3, certo? Casa 4 representa as nossas origens, as raízes, o que a gente traz, né? Aqui é a missão de vida, que é as nossas origens, de onde nós viemos, né? Então aqui representam os pais, a nossa terra natal, a família, representa também o lar, os imóveis, né? A 2 é casa de bens, mas bens que podem ser transportados. Aqui, casa de imóveis, certo? De tesouros escondidos também, tá bom? De, por exemplo, de plantações, quem tem, né, um roçado, algo assim, certo? Já na casa 5, nós temos a casa da diversão, dos filhos, dos hobbies, da gravidez, das crianças, dos prazeres, das festas. E aqui, por ter todas essas atribuições, é o lugar onde o planeta Vênus gosta de ficar. É a alegria de Vênus, porque Vênus está muito relacionada àquilo que é prazeroso, é uma casa de prazer aqui, certo? Casa de diversão, de hobbies. Então, casa 5 é também chamada de a casa da boa sorte, certo? Já a casa 6, nós temos aqui uma casa que está relacionada a trabalho braçal, trabalho que você precisa estar se movimentando, pegando, colocando peso, cortando alguma coisa, limpando, né? E era uma casa, na antiguidade, relacionada, naquela época tinha escravos, tinha servos, certo? Então, era a casa dos servos. Hoje, não tem escravos, né? Pelo menos não é para existir, mas essa casa, ela é a casa dos subordinados, né? Pessoa que tem uma empresa, os seus empregados vão estar sendo representados por aqui. Pessoas que lhe prestam serviço, certo? Um encanador que vai lá consertar o seu chuveiro, representado pela casa 6, certo? Uma pessoa que cozinha, né, para você, casa 6. Se é você quem cozinha, esse aspecto da vida está representado pela 6, certo? Então, mais trabalhos assim rotineiros e braçais, certo? Também uma casa de medicina, tá certo? Uma casa de medicina, casa de tratamento, uma casa de, por exemplo,
um posto de saúde, né? Está relacionado com a casa 6. A 6 e a 12 estão relacionados com clínicas e hospitais. Certo? Então, aqui é o júbilo de Marte. Por que Marte? Porque Marte gosta de trabalhar. Marte é o planeta da diligência. Certo? Planeta do fogo também, né? Dos cortes, das lâminas. Depois a gente vai explicar mais sobre as atribuições dos planetas. Muito bem. É também chamada de casa dos aborrecimentos. Casa 6. Certo? Dos aborrecimentos. Eles têm Marte, dos desentendimentos, né? Do dia a dia. Então é que quando você passa a conviver com uma pessoa no dia a dia, né, naturalmente tende a ter esses conflitos. Né? Por isso que Marte gosta de estar posicionado na casa 6. Certo? É o jogo de Marte. Casa 7 é uma casa de sexo, de cônjuge, de sócios, de inimigos declarados, de rivais, por exemplo, lutador de boxe. Né? O rival dele é de casa 7. Né? Mas também é casa dos relacionamentos afetivos, das parcerias, certo? E casa 8, nós temos aqui a casa da morte, certo? Casa da morte, das heranças, dos impostos, dos bens compartilhados, porque assim, existe também um conceito de casas derivadas, certo? Vou terminar aqui a explicação da 12, eu volto para cá para explicar por que a 8 também é a casa de bens compartilhados ou a casa do dinheiro do seu cônjuge ou dinheiro do seu sócio. Tá certo? Muito bem. Então, casa 8 é casa de morte. Vai mostrar que espécie de morte a pessoa tem, se é uma morte violenta, é uma morte tranquila, né? Cada signo que está aí pode representar os elementos, né? Pode representar algum tipo de morte diferente, tá certo? Também pode representar a longevidade também da pessoa, tá certo? Casa 9 é a casa da preparação profissional, certo? Então, por isso que hoje em dia é considerada a casa dos cursos superiores, dos cursos técnicos, onde você, por exemplo, mesmo não fazendo uma faculdade, mas fazendo um curso profissionalizante, Casa 9 está relacionada com esse tipo de curso, porque ela prepara para a sua vida profissional, que é a 10, certo? Mas também está relacionado com viagens excepcionais, viagens distantes, certo? Geralmente viagens distantes. É uma casa de religião também, né? Por isso que chama casa de Deus. Mas é uma religião mais aprofundada, vamos dizer assim. Não é religião para pessoa que não quer compromisso assim, com a transcendência. Né? É a religião mais no sentido assim esotérica com S. Também, a 3 também. A 9 e a 3 são casas de profecias e oráculos também. Certo? Então, religião, o direito também é representado aqui pela casa 9, o advogado é pela 2, mas o direito é pela 9. Então aqui tem como júbilo, é o júbilo do sol, certo? O sol se alegra de estar presente aqui nessa casa. Porque naturalmente o sol tem esse sentido de divindade, o sol e a lua, né? É Deus e a deusa.
Muito bem. Casa 10. A casa 10 é casa da sua carreira, daquilo que você faz como profissão, certo? É também a sua reputação pública, certo? É a sua reputação pública. É casa de missão de vida, a sua missão, certo? E o seu prestígio, é representado aqui pela casa 10, certo? E a casa 10 e 4, né, o meio do céu e o fundo do céu, geralmente estão relacionadas aos pais, certo? Existe sempre uma certa indefinição sobre essas casas, mas em questões horárias é claro onde é que você vai procurar o pai e onde você vai procurar a mãe. O pai você procura aqui na 4 e a mãe você procura na 10. Certo? Às vezes esses papéis podem se inverter numa astrologia natal. Certo? É também a casa 10 figuras de autoridade. Às vezes, talvez porque com o tempo a principal figura de autoridade muda, né? Porque a princípio a nossa autoridade, né, quando a gente é criança, naturalmente o bebê se apega mais à mãe para ser amamentado, para ser educado por ela, depois passa a ser educado pelo pai, né? Então tem essa similaridade. Às vezes não, às vezes a criança é filha apenas de uma mãe, a mãe solteira, às vezes de um pai solteiro, né? Essas alterações podem ficar um pouco assim indefinidas e você precisa ter uma flexibilidade maior na hora de analisar. Mas 10 e 4 representa pai e mãe, certo? Casa 11 é casa de amigos, de quem lhe apoia, de quem lhe dá assistência, certo? Casa de grupos e casa também de bons espíritos. Por isso que é o júbilo do grande benéfico do Júpiter, certo? Que é a casa do bom espírito, casa de proteção, de bênçãos, do dinheiro do seu trabalho, né? Geralmente está vinculada ao dinheiro também do governo, às vezes uma pensão, algo assim, ou o seu salário, certo? Então, casa 11, 2, 5 e 8 são casas de dinheiro, certo? Não apenas a 2, porque tem aquele conceito lá que eu falei das casas derivadas, inclusive casa de dinheiro de imóveis é 5, dinheiro do cônjuge a 8, dinheiro do trabalho, dinheiro do governo a 11, entendeu? Ok, casa 12. Essa casa é a casa mais difícil, certo, das casas terrestres. Por quê? Porque ela representa assuntos assim difíceis mesmo. É a casa de Cronos, a casa de Saturno, que Saturno se alegra. Então, naturalmente, é uma casa de dificuldades, é uma casa relacionada a enfermidades, assim como a 6. Só que aqui são as enfermidades mais crônicas. Por isso que vem esse nome crônico, que vem de Cronos, né? Que é o próprio Saturno. Doenças que vêm com o tempo, doenças na velhice, estão relacionadas com a casa 12. Também problemas de ataques espirituais estão vinculados com a casa 12. Por quê? Porque a casa 12 é também chamada de a casa do mau espírito. Certo? Casa do mau espírito. E é o júbilo de Saturno. Saturno gosta de estar aí. Por quê? Porque Saturno, naturalmente, ele gosta de causar dificuldades. Não é porque Saturno vai ficar bonzinho aqui na 12, não.
Nada disso, porque Saturno naturalmente gosta de colocar problema, né? Às vezes a pessoa pode até conviver bem com Saturno na 12, certo? Pode conviver até bem com Saturno na 12, mas ele ainda assim vai colocar dificuldades, que é um caso difícil mesmo. Existem, dentro da maneira de interpretar, algumas técnicas que dizem, olha, quando tal planeta está aqui, ele está bem, quando ele não está aqui, tal planeta benéfico significa isso, tá certo? Mas daí nós não iremos falar aqui, certo? Não iremos. O que nós vamos falar é o seguinte, que a casa 12 é uma casa de enfermidades, geralmente crônicas, problemas espirituais também, problemas de nível inconsciente, né? Naquela época em que a astrologia foi desenvolvida, não tinha esses estudos falando de inconsciente, né? de sonhos, explicando, não tinha Freud, não tinha Jung, não tinha... Esse pessoal então, atribuía problemas de espíritos, problemas espirituais, certo? Na maioria das vezes, tá certo? Então a casa 12 é relacionada a problemas também com inimigos ocultos, porque está aqui a cabeça, que é como se fosse a nuca, está pelas costas, né? Então geralmente representa essa casa aqui, o regente, as pessoas que estão ocupando aqui, representando outras pessoas aqui, geralmente não são fogo que se cheira, certo? A não ser que seja um benéfico, então um planeta bem domiciliado aí pode causar realmente problema. Ok? Então, falando das atribuições de cada uma das casas, os seus júbilos, e eu gostaria aqui, para ampliar aqui o conceito das casas, falar sobre, fazer uma analogia aqui das casas como se fosse uma cidade mesmo, certo? Imagine que uma cidade tem lugares que são mais importantes e outros que são menos importantes, né? Não porque cada um não tem a sua função ou porque um não merece atenção, não é isso. É questão de funcionalidade, certo? Então, por exemplo, onde acontecem as principais atividades de uma cidade? Geralmente é no centro comercial, certo? No centro comercial é onde as pessoas trabalham, onde ficam os governantes, né? Ou seja, onde a coisa realmente acontece, né? Que é o núcleo, aquilo que é mais importante. Então, nas casas terrestres, a gente tem casas também que se destacam. E elas são as chamadas casas angulares, aquelas que eu falei aqui no início. Ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu. Então, aqui, a casa 1 é uma delas, casa angular, certo? Importantíssimo, talvez o ponto mais importante do mapa, o ascendente, porque representa você, casa 7, que representa o outro, seu cônjuge, a pessoa que você tem parceria, o seu inimigo, a sua casa, o seu lar, a sua família, e a casa 10, né, o seu trabalho, a sua carreira, a sua profissão, a sua atividade no mundo, certo? Então essas são as 4 casas angulares. Quando o planeta está ocupando uma casa angular, esse planeta se torna mais importante, né, geralmente do que os outros. Eles se tornam pelo menos mais visível do que os outros, certo? Depois, em nível de importância, a gente tem vamos dizer assim, são os bairros mais próximos ao centro. Casa 2, casa 5, casa 8
casa 11, são as chamadas casas sucedentes. Certo? Depois, nós temos as chamadas casas cadentes, né? Angular, sucedente, cadente, está caindo, né? Então, existem casas de boa cadência, que é a 3 e a 9, mas mesmo assim os planetas ocupantes vão ficar mais apagados do que os angulares, certo? E os sucedentes também. E as casas de má cadência, que é a 6 e a 12, certo? Porque tratam de assuntos mais chatos, certo? Casa 3 e 9 são as escolas primárias, as escolas profissionalizantes, as universidades, enquanto que a 12 está muito relacionada a prisões, até tinha esquecido de falar, a casa 12 também é casa de prisões, de hospitais, de lugares de confinamento. E a 6 são lugares assim mais onde fica, por exemplo, a população trabalhadora, né, que não é tão valorizada e tal. Onde fica também, de certa forma, cuidado com os doentes. Então, casa 6, casa cadente também. Tá certo? Como eu falei, cada astro ele fica potencializado em casas angulares, brilha mais. Certo? Enquanto que o júbilo é uma casa específica onde cada astro gosta de estar por causa da afinidade que ele tem com o assunto da casa. Certo? Muito bem. Por hoje, assim, faltou falar sobre o conceito de casas derivadas, né? As casas derivadas são o seguinte: cada casa ela tem segue uma lógica, né? Casa 1 é o nativo, então a 2 é o dinheiro do nativo, os irmãos, a 3 os irmãos do nativo, a 4 os pais, né? Aqui os filhos. Então, se eu partir, por exemplo, da casa 7 ou da casa 3, essas casas vão ganhar outros significados a partir do personagem significado ou do assunto significado por aquela casa de onde se parte. Então, por exemplo, se você parte aqui da 7, é como se a 7 se tornasse um novo ascendente. Então aqui é a aparência, a motivação do cônjuge, aqui já seria o dinheiro, os irmãos do cônjuge, né? Os pais do cônjuge, aqui os filhos do cônjuge, né? Às vezes a pessoa não tem assim grande fertilidade, mas tem uma casa 11 fértil, né, no mapa e tal. Às vezes o caminho da pessoa não é ter o filho dela, né? Mas adotar, tá boa, tá bem aspectada, tá bem ocupada por bons planetas aqui, então pode representar a pessoa, filho adotivo, entendeu? Então, é muito utilizado esse conceito de casas derivadas quando a gente faz questões horárias, né? Então, por exemplo, eu quero saber da gravidez da minha irmã. Então, eu vou fazer uma pergunta horária. Então, identifica minha irmã, casa 3, e a casa 5 a partir da 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 7. Gravidez da minha irmã estaria representada pela casa 7. Aí eu vejo como é que estão os aspectos, se está lá, né? As relações que fazem com os outros, então, né, os outros planetas, outros. É dessa forma que a gente analisa as casas terrestres, certo? Então, assim como é em cima, é embaixo. As casas terrestres espelham as casas celestiais. E graficamente fica mais ou menos dessa maneira, certo?
uma coisa que é bem interessante, que às vezes a pessoa fala e quem não entende como funcionam as casas terrestres fica voando, né? Que é o conceito de cúspide. Cúspide é o início de uma casa terrestre. Então, por exemplo, a cúspide da casa 1 é o ascendente. A cúspide da 2 é essa daqui, ó. Cúspide da 3, aqui é o final dela. Cúspide da 4, certo? Sim, certo? Que a roda ela vai girando assim, certo? Os planetas vão correndo nesse sentido, anti-horário, certo? Ok? Acredito que era isso. Ficou tudo bem colocado. Tem outros sistemas de casa, como esse daqui que eu expliquei para vocês, é dos signos inteiros, muito utilizado na astrologia helenística, mas tem o Porfírios, o Alcabitos, tem Regiomontanos, tem o Plastos, que é o mais conhecido, né? Esses softs online na internet, Plastos é o mais popular. Então cada um tem uma forma de calcular, de dividir, né, as casas terrestres e juntar com as casas celestiais, que são os signos, tá bom? Se gostou, deixa um like, comenta, dá sugestão. Se quiser marcar a sua aula particular comigo, ou marcar o seu mapa, né, astrológico, uma aula de supervisão, se você já gosta de astrologia e quer ver se está interpretando da maneira correta, quiser alguma dica, alguma aula, ver, né, se está fazendo certo, eu ofereço também essas aulas de supervisão, tá bom? Principalmente de cartas natais, certo? E se você quiser marcar a sua consulta astrológica comigo, de cartomancia, né? É só entrar em contato com o WhatsApp na descrição do vídeo. Se você quiser também contribuir com o canal, gostou da aula, ajudou, quer contribuir, vou deixar também aqui o endereço para você fazer a sua doação, a sua contribuição, tá certo? Mas deixando o like, comentando, se engajando, já tá massa, tá certo? Obrigado e até a próxima aí, se Deus quiser.